enxergando dessa movimentação? Que tipo de ameaça concreta isso representa a uma eventual candidatura do Bolsonaro pelo Partido Liberal? Como é que você está enxergando isso? Começar com a última pergunta aí. Não representa ameaça nenhuma, né? Porque não há espaço para uma terceira via nas eleições do ano que vem, que estão muito próximas. Então, vai dar sim, né, o Lula com o presidente Bolsonaro no segundo turno. Mas o que eu vejo dos demais candidatos? A questão da disputa presidencial é uma disputa realmente de personalidades nacionais. Digamos que quem está na prateleira ali de cima só é o Bolsonaro, o Lula e o Moro, que são considerados personalidades nacionais. Os demais estão todos na prateleira aqui de baixo. Dória, Mandetta, Ciro, o próprio Eduardo Leite, qualquer outro candidato estão na prateleira de baixo. Nenhum caracteriza essa personalidade nacional que se exige uma candidatura a presidente da República. Então, ao meu ver, né, nessas eleições, o Moro deve ficar em terceiro lugar na corrida presidencial, né, mas não tem espaço para um segundo turno, porque ambos, né, tanto a esquerda, na figura, infelizmente, do Lula aí, deve ter de 20% a 25% das intenções de votos e o presidente Bolsonaro já tem consolidado seus 25% de votos. Nenhum outro candidato vai conseguir ter mais de 25% de votos para tomar espaço de algum deles no segundo turno. Então, não oferece risco nenhum, né, mas deve ficar em terceiro lugar na corrida presidencial. Ainda sobre o Moro, deputado, o Rodrigo sempre diz que eu roubo as perguntas dele, porque faço antes, hoje ele roubou a minha. Mas a questão é a seguinte, o senhor acha que essa candidatura presidencial dele é para valer mesmo? Porque para muitos ele poderia se enxergar que não tem condições de alcançar um segundo turno, abrir mão dessa candidatura, disputar o Senado, por exemplo, pelo Paraná. O próprio senador Álvaro Dias, que tem que renovar o mandato na eleição do ano que vem, já afirmou em entrevistas que abriria a mão pelo Sérgio Moro e tentaria um outro caminho na política, ele que já tem vários mandatos. Então, primeiro ponto, é para valer mesmo até o final? E segundo, diante dessa análise da inexistência da terceira via na sua avaliação, o candidato a ser batido é o Lula e ponto. Então, eu tive muito contato com o ex-ministro Sérgio Moro, porque eu fui relator do pacote de combate à criminalidade e corrupção no primeiro ano do mandato. Então, o nosso contato era diário, discutindo aquela pauta extensa que foi votada lá na Câmara. Digamos que, pelo que eu conheço, né, e a política a gente aprende a fazer a leitura das pessoas. E o que eu vejo, o Moro vem sim para disputar essas eleições. Até porque, para todo projeto político, você tem o plano A e o plano B. Então, o presidente Bolsonaro, sendo reeleito, na próxima eleição ele não poderá ser candidato. Então, o principal adversário da esquerda será então, Sérgio Moro, que deve ficar em terceiro lugar na corrida presidencial. Então, por isso que eu acho que, né, ele mantém a candidatura, não pensando só nessas eleições, que deve ter a noção da dificuldade que é de conseguir tirar um dos dois do segundo turno, mas já pensando numa eleição futura, que ele passa a ser o principal adversário, já que nós não temos um outro nome para suceder, digamos, à direita do presidente Bolsonaro. Então, por isso que eu acho que ele mantém, sim, essa candidatura. Só um ponto antes de passar para você, Amanda. Agora, como é que o Sérgio Moro, por exemplo, uma futurologia, eleito presidente, como é que ele conseguiria uma base parlamentar, governar com partidos e com tantas figuras que ele mandou prender? Não, eu acho uma dificuldade imensa, né, na questão da gestão. Porque, infelizmente, ainda o brasileiro, ele foca nas eleições majoritárias e não nas eleições para o Congresso. E a nossa Constituição, ela é eminentemente parlamentarista, né? Eu reputo realmente que o presidente da Câmara tem até mais força do que o próprio presidente da República, porque a Constituição engessa demais o Executivo e empodera demais o Congresso Nacional. E é justamente ali que a população em si acaba votando por votar numa pessoa midiática, num artista, numa pessoa famosa e acaba não levando em consideração que o presidente eleito vai precisar daquele Congresso para governar. Então, eu vejo uma dificuldade gigantesca, quase que insuperável, né, se o ministro Sérgio Moro ganhar as eleições presidenciais para governar com o Congresso daquele lá. É impossível governar sem você ter essa composição e essa maioria no Congresso Nacional.